Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da quinta semana da Quaresma, neste dia 1º de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 11, do versículo 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só, pe- um só morrer pelo povo do que perecer a nação toda? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a importância dessa reflexão para a nossa vida. Diante da ressurreição de Lázaro, muitos acreditaram em Jesus. Entretanto, com más intenções, alguns deles foram logo dar a notícia às autoridades religiosas. Como acontecia para assuntos importantes, os dirigentes reuniram o conselho para deliberar o que fariam com Jesus, que se tornara para eles forte ameaça de perderem a posição privilegiada diante dos dominadores romanos. Era urgente dar um sumiço no grande líder Jesus. Um membro do conselho, o sumo sacerdote Caifás, concordou que um só deveria morrer por toda a nação. Desse modo, profetizou que Jesus morreria por todos e para reunir de todas as partes do mundo os filhos de Deus. Sem saber, ele indicava o alcance universal do sacrifício de Jesus, que vai morrer para restaurar a comunhão de todas as pessoas com ele e entre si. Querido irmão, querida irmã, enquanto o povo fica admirado com os sinais que Jesus realiza, as autoridades e os fariseus, nos bastidores do poder, tramam a morte do Filho de Deus. Um inocente é condenado por falar do amor de Deus e por denunciar as agressões à dignidade. A lei não estava a serviço da vida, por isso Jesus se torna duro e exigente. Os tempos são outros, mas a vida continua sendo fragilizada por leis que não garantem o acesso ao que é básico e imprescindível. Seguir Jesus é comprometer-se com a causa do reino, voltando o olhar e a caridade aos que mais necessitam. Viver e seguir as pegadas de Jesus é um desafio diário,
mas é a forma mais acertada de encontrar a paz e fazer jus ao nome de cristão. A proposta para esse dia, seguir Jesus em qualquer situação, é a missão do cristão. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor e Redentor nosso, tuas atitudes de amor efetivo e doação de vida abundante para todos perturbam os chefes do povo. Eles temem perder o domínio sobre a população e veem desmoronar seus privilégios. Então decidem matar-te. Livra-nos, Senhor, da prepotência e da ganância. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da quinta semana da quaresma, neste dia 1º de abril, você poderá acompanhar na Bíblia os textos Ezequiel 37, do versículo 21 a 28, rezar o salmo responsorial, Jeremias 31, 10 a 13, o Evangelho de João 11, 45 a 56. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos conduz a uma decisão: assumir ficar com Cristo e ir com Ele até o Calvário, para depois ressuscitarmos com Ele, ou desistir, negar, traí-lo. A decisão é de cada um. Como podemos optar? A liturgia de hoje nos aponta luzes nesta decisão fundamental. A primeira leitura da profecia de Ezequiel apresenta um Deus amoroso que quer ver seus filhos unidos, irmanados, numa mesma causa que é a do seu reino. Para isso, ele promete unir, congregar, reunir os que estão dispersos. É como um pastor que tem 100 ovelhas. Quando uma delas se desgarra ou se desvia do caminho, ele deixa as 99 na segurança do redil e vai atrás daquela que se perdeu. É o que promete
É o que ele promete ao povo de Israel. Assim ele faz conosco. Está sempre pronto a nos resgatar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos caminhos errados por onde andamos. Foi isso que vimos durante toda essa quaresma e é o que vimos e veremos a partir de amanhã, durante a Semana Santa. Um Deus que ama tanto que oferece o seu filho único, seu único filho, para nos livrar do pecado e da morte. Mas, infelizmente, nem sempre temos consciência disso e não percebemos este amor de Deus por nós. E por não percebermos ou não acreditarmos, fazemos outras escolhas, temos outra opção, enveredamos por caminhos que conduzem à morte. O momento de decisão é este, como nos mostra o Evangelho de hoje. O evangelista João fala dos 7 sinais, milagres realizados por Jesus. O último deles é o da ressurreição de Lázaro. Com este sinal, Jesus revela definitivamente que é a ressurreição e a vida, e que quem nele crê não morrerá jamais. Muitos que viram estes sinais, e principalmente este último, que aconteceu na casa de Maria, creram nele, conforme o evangelho de hoje. Este sinal foi decisivo para optarem definitivamente por ele, isto é, pela vida. Há, porém, quem preferiu tomar outra decisão, a de seguir outros caminhos. Foram denunciar Jesus às autoridades judaicas. Com isso, as autoridades, decidiram matá-lo. Segundo Caifás, ele seria o bode expiatório que iria salvar a nação do Império Romano. Segundo as profecias, com sua morte ele reuniria os filhos de Deus dispersos. É este o elemento que une o Evangelho com a primeira leitura. A, con a congregação dos filhos dispersos, a união dos filhos de Deus, Cristo, ao oferecer a sua vida por nós, além de dar uma das provas mais contundentes do amor de Deus pela humanidade, atraiu para si os que viviam dispersos pela ignorância e pelo pecado. Querido irmão, querida irmã, todos estes elementos estarão presentes na Semana Santa que iniciaremos amanhã. Assim sendo, ao optarmos por Jesus, possamos ir com Ele até o fim, sem temer, sem vacilar, confiantes na presença do Pai que nos fortalece. Assim estaremos unidos a Ele e seremos um só coração e uma só alma. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, purifica-me o coração da malevolência que me impede de perceber o bem feito por quem pensa diferente de mim. Amém.